Professor, seja bem-vindo. Oi, Rogério. Tudo bem? Olá, Rogério. É um prazer muito grande bater um papo com você e trocar ideias com aqueles que fazem parte do nosso papo. Então, eu fico à disposição para nós trocarmos as conversas. Olha, a sua live é uma das lives mais esperadas, a gente comentou a semana inteira, porque o tema é rico, o tema é farto e o tema é de extrema importância para todos nós. Doutor Felipe Pereira, colega meu, oculoplasta lá de Florianópolis, uma pessoa incrível, entrou aqui com a gente. Muito bom te ver aqui, Felipe. Doutora Patrícia, dentista, nós fizemos a nossa primeira live no sábado. Foi muito bem também, foi muito boa. Professor, as pessoas que estão entrando aqui, aos pouquinhos mais gente vem chegando. Eu queria aproveitar, eu te conheço muito bem, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história, a sua carreira. Eu não tenho nenhum constrangimento em dizer que você foi uma das pessoas mais influentes na minha formação como profissional. A partir da nossa pós-graduação, foram 2 anos na Nutrigenômica, a minha carreira cresceu muito e o meu crescimento intelectual foi muito grande também. Por favor, conte um pouquinho da sua história e um pouquinho do seu currículo. Bom, Rogério, primeiro é um prazer muito grande, uma honra enorme. Ter você como um admirador meu aumenta muito mais a minha responsabilidade, inclusive. Obrigado. Então, a quem interessar possa, eu vou dizer que eu sou médico, formado há muitos anos, no ano de 1970. Naquela ocasião, eu me dediquei à formação clínica e, dentro da formação clínica, eu me especializei em cardiologia e, como cardiologista ortodoxo, eu atuei durante muitos anos. Só que, com o passar do tempo, eu fui me preocupando muito mais, coisa que hoje enfatiza mais a minha atuação. Eu fui me preocupando muito mais em, ao invés de reconhecer doenças e tentar tratar de doenças, eu tentei me dedicar ao tratamento da saúde, coisa que muito dificilmente nós encontramos na Faculdade de Medicina. Então, eu aprendi, ao longo do tempo, a olhar para os dois lados. A doença, infelizmente, ela existe, ela acontece, o médico tem que procurar ajudar o paciente a se cuidar, porém, ser um médico que ajude o paciente a não precisar de médico foi a minha maneira de procurar evoluir dentro dessa linha de medicina preventiva. Para completar essa pergunta que você me fez, eu diria o seguinte: ao longo do tempo e com a prática que vai me dando a experiência clínica, eu fui dando um valor fundamental à psicossomática. Traduzindo, para quem não está habituado a esse termo, é exatamente a conjunção dos problemas físicos, que a gente se queixa, ligados ao fator emocional, que é o que mais se vê hoje no dia a dia de quem pratica a clínica. Eu sou testemunha, porque eu ainda fui formado numa escola que pensava em doença, não pensava tanto em prevenção. Então, eu sou testemunha da sua fala e, embora você tenha uma experiência grande, eu achei interessante na nossa pós, eu fui ouvir coisas modernas dos professores que eu achava que seriam mais conservadores, e ao contrário. E aí é justamente o que você falou. Essa visão veio com a experiência. Claro, com o passar do tempo. E cada um de nós tem a sua experiência, a sua opinião formada, tanto que você pode, frente a uma doença, Rogério, você pode consultar
3, 4, 5 médicos e ouvi cada um deles dando uma opinião diferente. Mas não quer dizer com isso que haja erro nas opiniões. Cada um está preso a seu conhecimento, a sua experiência, e cada um tem a sua maneira de conduzir. Eu enfatizo muito a necessidade de nós darmos realmente uma preocupação muito grande em promover a saúde. Eu criei um lema há uns anos passados e eu sigo fielmente isso. É fundamental tratar para não ter, ao invés de esperar ter para tratar. Que interessante, é isso mesmo. É. Professor, e nós estamos assim numa época, essa crise, a gente está chamando essa pandemia do coronavírus de coronacrise. E a gente sabe que isso tem uma relação imensa com o nosso sistema imunológico. Como é que você vê, como é que você vê a relação entre a vida moderna e as doenças que nos acometem? Bom, esse tema, Rogério, nós começando a desenvolvê-lo, nós temos assunto, pelo menos até o final do ano, sem mudar, sem repetir detalhes. É um tema muito vasto, realmente eu considero interminável, e para nós resumirmos, para quem nos ouve agora, eu acho que existem alguns tópicos que têm que ser muito bem esclarecidos. Por exemplo, hoje, se nós considerarmos que a linha que divide saúde e doença é uma linha muito fina, tanto que nós podemos ilustrar dizendo que se eu estou muito bem em saúde hoje, eu amanhã posso estar muito mal, por uma série de fatores que podem me agredir. E a vida moderna, a vida que nós chamamos hoje de moderna, ela traz riscos que antigamente nem eram considerados. Então, por exemplo, o que acontece hoje, como um exemplo muito simples? Existe uma enorme demanda sobre todos nós. Nós aprendemos, quando éramos crianças, que sábado e domingo era um dia de descanso. Hoje, sábado e domingo é dia de ir às compras. Né? Então, você vê, as pessoas que trabalham hoje, o provedor principal, a provedora principal, eles não têm tempo para fazer coisa alguma que não seja a dedicação ao trabalho. Então, tira-se o fim de semana para fazer aquilo que não dá para fazer durante a semana. Da mesma maneira que isso faz com que haja uma diminuição do convívio familiar. O convívio familiar, que antes era uma norma dentro das famílias, hoje praticamente está diminuído e às vezes até abolido. Né? E você nota que com isso diminui-se a dedicação a si próprio. Então, o que eu mais ouço no consultório, quando eu converso com o paciente e estimulo o paciente a melhorar a sua saúde em geral, eu falo, por exemplo, em termos de atividade física. O que eu mais escuto é dizer, não, eu não faço porque eu não tenho tempo. Mas as pessoas se esquecem, Rogério, que todos nós temos tempo para ficar doentes. O problema é parar para pensar. Né? Preocupações, todo dia. Aborrecimentos, todo dia. Responsabilidades, toda a vida. São fatores geradores de estresse e tudo aquilo que nos agride acaba diminuindo a nossa qualidade. Então, o que acontece quando nós estamos submetidos a todos esses fatores agressivos? Primeiro de tudo, aceleração do envelhecimento. Segundo fator, diminuição das defesas imunológicas. Abre-se porta para doenças. Terceiro item, aparecimento de processos degenerativos, que são doenças ou processos que evoluem naturalmente e não querem parar de evoluir
se nada for feito para interromper. Então, isso implica em grandes demandas de trabalho, grandes necessidades de atingir metas, grandes pressões, necessidade de subir na vida em termos de ganhos, etc. Realmente as pessoas vão se fechando dentro de ambientes competitivos e isso vai gerando ansiedade, vai gerando angústia e vai levando à depressão. Tudo isso somado pode ser considerado um fator grande que leva a uma piora de qualidade. Consequências disso, entre outras, está a diminuição de defesas imunológicas. Completando esse item, eu diria o seguinte: todos nós estamos habituados a conviver com pessoas que, depois de um período prolongado de estresse, começam a mostrar queixas e sintomas físicos. É muito comum, depois de um período de estresse prolongado, resfriados frequentes, estados gripais, é muito comum o aparecimento de herpes, é muito comum candidíase, e assim vai. Eu dei uma série de dados que são considerados pequenos dentro de uma gama enorme de situações que nos desgastam. E é curioso, porque o que confirma tudo isso não é só uma teoria, é uma questão prática. Nos tratamentos que a gente faz em consultório, quando eu associo cirurgias com tratamentos de pele, com laser, com peeling química, etc., eu diria que há mais ou menos 15, 20 anos, quando eu comecei com esses tratamentos na minha carreira, a incidência de herpes era menor. E parece que ao longo do tempo, isso só vem aumentando. E professor, como é que a gente orientaria essas pessoas? Como é que elas podem tentar começar a mudar essa realidade? Pois é, isso aí tem sido um desafio para todo mundo que pratica a medicina da saúde, né? A medicina, vamos chamar de preventiva. Você veja o seguinte, eu não quero me alongar muito em detalhe, mas eu acho que dá para fechar o raciocínio. Você imagina o seguinte, o indivíduo, eu vou dar um exemplo, um pai de família que está trabalhando, preocupado com a segurança da família, e ele está realmente com aquela preocupação de crescer e se promover no seu trabalho. Ele está sofrendo pressões de chefia, ele está competindo com seus pares, ele está preocupado com seus ganhos, e, em suma, ele está preocupado em não perder o emprego. Tudo isso gera tensões, o estresse emocional se transforma numa coisa constante, isso vai se refletir em distúrbios de sono, de descanso, e vai se refletir em aparecimento de sintomas. Quem não está habituado a ver a pessoa que está sobrecarregada, no final do dia se encosta no sofá e cai de sono e não dá nem para terminar de ver o noticiário da TV. Vai para a cama, dorme e acorda de madrugada com a cabeça a toda no sentido das suas expectativas e das suas preocupações em relação ao dia seguinte. O que acontece? Às vezes a pessoa até dorme a noite inteira e acorda pela manhã dizendo assim, estou tão cansado, né? Então, estou tão cansado significa que não houve condição, inclusive, de repousar. Esse indivíduo é sedentário na maioria das vezes. Esse indivíduo costuma se dedicar ao que nós chamamos de hábitos suicidas, como fumo, álcool, eventualmente drogas também. Esse indivíduo não tem uma alimentação regrada que possa fornecer ao organismo elementos nutricionais que servem de matéria-prima para dar boa qualidade, e esse indivíduo, com o passar do tempo, ele vai pagar um preço muito alto. É o aumento de peso, é a tendência para diabetes, são doenças cardiovasculares que vão aparecendo mais cedo do que antigamente nós víamos, e, infelizmente,
essa brutal incidência aumentada de vários tipos diferentes de câncer, que tem tudo a ver com o nosso estilo de vida. Se nós remontarmos a 2 séculos passados, eu estou indo no século XIX, Rogério, pouquíssimo se falava de infarto do miocárdio. Não se conhecia praticamente. Pouquíssimo se falava do câncer, também não se conhecia. E isso tudo se acentuou muito mais a partir da Revolução Industrial pós-Segunda Guerra Mundial, quando a civilização voltou suas atenções primordialmente a dinheiro. Então, com isso, acentuando competições. Antigamente, o pai de família era um homem casado com uma mulher e ele tinha filhos. Ele saía todo dia para poder trazer o sustento para casa. E o outro dia seria um outro dia igual ao anterior. Hoje, a conotação é muito diferente, as cobranças são muito diferentes. Além do mais, as pessoas se cobram e, com isso, elas querem, inclusive, ressaltar aparência física, jovialidade. Tudo isso somado é fator gerador de estresse. Fator gerador de estresse é um tipo de problema que nos oxida mais. Quando eu falo a palavra oxidação, eu estou me referindo ao excesso de produção de substâncias tóxicas ao organismo, chamadas de radicais livres, que sorrateiramente vão nos comprometendo, piorando a qualidade. Então, você me perguntou, como é que a gente faz? Eu costumo dizer, até na brincadeira, Rogério, que para aqueles que acham que não tem solução, o suicídio é uma saída. Né? Mas o problema é que nós temos obrigação de dar ao nosso organismo a matéria-prima adequada para ele se proteger. Como é que você constrói um escudo protetor para você não ser tão facilmente uma vítima disso tudo? Você tem que ter um estilo de vida mais adequado. Então, começa-se pela alimentação. É muito difícil convencer as pessoas no dia a dia a se alimentarem direito, como o organismo gostaria de receber, e embora muitas informações hoje já tenham facilitado isso. Atividade física regular é fundamental. A coisa mais difícil que tem é convencer um paciente sedentário a passar a se alimentar, a se exercitar. Na sociedade atual, atividade física não é lazer. Atividade física é quase um medicamento. É uma terapia. Agora, você veja o seguinte, os primórdios da humanidade, quando o ser humano começou a habitar a Terra, o homem andava para procurar alimento e corria para fugir dos predadores. Então, antigamente, andava-se e corria-se. E hoje, se senta e se come. É diferente. Então, o hábito hoje de sentar e comer é ingerir uma série de coisas além do que a gente precisa. Vou dar um exemplo prático. Parece até que nós dois já falamos sobre isso. Nessa vida corrida, o indivíduo que trabalha numa empresa e tem muito pouco tempo e muita exigência, ele, na hora do almoço, ele não para almoçar. Ele dá um pulinho no balcão da padaria, ele come uma coxinha e pede um copo de Coca-Cola. E volta correndo para ficar de frente para o computador. 2 ou 3 horas depois, ele fala, puxa, eu estou com fome. Ele volta na padaria, que é ali pertinho, e come mais uma coxinha e toma mais um copo de Coca-Cola. Ou, ao invés da coxinha, ele come um pastel grande. Isso quer dizer o quê? Ele está com o estômago cheio e ele se sente satisfeito.
Agora, do ponto de vista nutricional, muito próximo de zero. Então, o nosso organismo precisa de vitaminas, minerais, aminoácidos, substâncias nutrientes para poder compor os elementos de defesa. Se você notar hoje, desde a criança até o mais idoso, faltam nutrientes básicos. Por que nessa epidemia, nessa pandemia atual que nós estamos convivendo, por que se dá muita ênfase ao idoso? Cuidado com o idoso, que é o daqueles que compõem os maiores fatores de risco. Principalmente, Rogério, porque o idoso se alimenta muito mal em geral. Existe aquilo que a gente chama normalmente de síndrome do chá com torradas. O idoso, como costuma ter dificuldades, até porque a própria idade leva a isso, dificuldades de digerir alimentos mais pesados, vamos chamar assim, ele se limita no fim do dia a tomar uma xícarazinha de café com leite ou um copinho de chá e ele come lá a bolachinha creme cracker ou então uma torradinha de pão e ele vai repetindo isso todos os dias. Então, os dados imunológicos do idoso são frágeis. E a gente entra O naquela indivíduo dúvida mais... Tostines, né? O sistema imunológico é fraco porque não tem nutriente ou não tem nutriente porque é fraco? Não, eu diria que ele é fraco porque ele não tem nutrientes. Porque os nutrientes... Você faz uma analogia com um automóvel 0 quilômetros e um automóvel bem antigo. Aquele 0 quilômetro que você compra, baseado exatamente naquilo que você quer, aquele carro bonito, aquele carro que não faz barulho, ele tem um cheirinho de novo agradável. Agora, você sai da concessionária e você tenta economizar colocando a gasolina mais barata, aquela que talvez seja adulterada. Você evita de trocar o óleo no horário recomendado. Você vai notar que aquele carro novo não vai se desempenhar tão bem como poderia se ele fosse mais bem tratado. Enquanto, por outro lado, você encontra aí, rodando pela rua, alguns carmanguia meia-meia, muito bem cuidados, que parecem novos, que estão na mão de pessoas que têm um cuidado especial e um prazer muito grande disso. Você vê, como eu vejo, e você vê também, talvez, no seu consultório, nós vemos pessoas de 70, 80 anos de idade que estão em condições muito boas. São aquelas que adotam um estilo de vida recomendado. E você vê pessoas de 40 anos de idade que já eram, né? Que dificilmente vão se recuperar. Eu vou te dar um exemplo prático de uma paciente que um dia chegou no meu consultório. Ela era uma pessoa de mais ou menos 1,60 m de altura, sobrepeso, e quando ela entrou, eu notei que ela teve assim um comportamento um pouco arrogante, diferentemente da grande maioria que entra no consultório. E quando eu perguntei o que ela precisava, ela falou para mim assim: olha, você vai ter que dar um jeito em mim, eu vou ter que emagrecer, você vai ter que me emagrecer, mas não me venha com esse negócio de fazer dieta. Não me venha com esse negócio de fazer exercício. Não há possibilidade de tirar meu chocolate e eu não dispenso o meu cinzano no final do dia. Eu confesso que eu nem me lembrava que existia cinzano. Aí, quando ela me falou isso, eu já vi que tipo de pessoa que ela era para poder seguir as recomendações. Eu falei para ela: olha, hoje é quinta-feira. O curso de milagre eu vou começar só na semana que vem. Então não é aqui que você vai conseguir algum resultado. Então você vê o seguinte: existe uma necessidade do médico que orienta sobre o aspecto de prevenção e o paciente, existe a necessidade de criar um clima de aliados. Nós somos aliados.
O médico não está contra o paciente. Ele tem que ser um aliado do paciente. Agora, o paciente tem que entender isso e fazer o lado dele. Senão, o preço a se cobrar é muito alto. E em relação, como eu estava falando, da epidemia ou da pandemia atual, mais vulneráveis são os indivíduos que já têm doença, nós já ouvimos muito isso, e os indivíduos que têm uma condição nutricional a desejar. Sim. E eu até aproveito para dar uma mensagem para quem está nos ouvindo, que esse vírus ele é tão perigoso quanto todos os outros que nós já tivemos convivência. Por que eu digo tão perigoso quanto? Porque se o organismo que for afetado por ele não estiver em condições de lutar contra ele, vai sofrer consequências. E é bom deixar claro para quem está nos ouvindo que quem mata o vírus é o organismo bem preparado. Tanto é que a última gripe que nós tivemos, comum, ela nos derrubou durante 4, 5, 6 dias, mas depois nós saímos vitoriosos. Nessa também acontecerá isso. Por que nessa nós estamos tendo um medo maior? Primeiro, porque o inimigo não é conhecido. Ele está sendo mais conhecido agora. E segundo, porque uma das características desse vírus é uma facilidade de propagação mais rápida. Então, Rogério, essa epidemia, essa pandemia vai passar. E vai passar poupando, em termos de consequências, os indivíduos com melhor saúde. É bom a gente lembrar que, diferentemente do que foi dito à população, isso aí é uma coisa que eu tenho que discordar, foi dito que esse é o pior vírus que nós poderíamos enfrentar. Só que as pessoas se esquecem que existe um tipo de vírus que está por aqui, que tem uma letalidade de cerca de 99,99% dos casos. Tem pessoas que são acometidas por este vírus, que eu vou dizer qual é, e tem uma chance praticamente nula de sobreviverem, que é o vírus da raiva. Praticamente não se fala na raiva. Não se fala, ninguém pensa nele. Pois é, a raiva é uma virose letal, realmente. O ebola, nós já soubemos, graças a Deus nós não temos casos de ebola no Brasil, mas ninguém garante que não possamos vir a ter. O ebola também tem uma capacidade letal próxima de 70%. Esse coronavírus atual, espero que o que eu vou dizer sirva para atenuar o pânico que está generalizado. Esse coronavírus tem, estatisticamente, uma letalidade conhecida mais ou menos entre 14% e 15% na população, principalmente mais idosa e naqueles reconhecidamente imunodeficientes. Se um indivíduo como você, ou um indivíduo como eu, que estou na faixa de risco pela idade, se nós dois formos acometidos pelo coronavírus, nós temos uma grande possibilidade, por nos considerarmos saudáveis, nós temos uma grande possibilidade de ficar dentro dos 85% que pegam o vírus e se saem muito bem depois, como acontece em resfriados e gripes, etc. O grande perigo está com populações de alto risco. Idosos, desnutridos, imunodeficientes, portadores de doenças prévias. Professor, o que eu achei grave, revendo um pouquinho da história, nós tivemos peste negra na Idade Média, que culminou com a saída da Idade Média já para o Renascimento, e uma série de mudanças culturais, né? E nós tivemos, ao final da Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola, que também coincidiu com um problema mundial
a saída da Primeira Guerra, empobrecimento de várias nações, né? Então, o que o professor está dizendo é, se nós soubermos cuidar do sistema imunológico, esse é o principal fator para minimizar o tamanho dessa pandemia, a força, a virulência, digamos assim. Claro, claro. Isso é inegável. Eu diria até que se a população, lógico que eu vou falar uma utopia, mas se a população fosse culturalmente muito bem preparada sob o ponto de vista imunológico, nenhum vírus seria capaz de nos levar à letalidade, ao óbito. Porque o nosso maquinário ele é muito apurado para se defender. Só que nós precisamos dar condições a ele. Exatamente. Existe eu não me lembro o nome dele, teve um cientista americano uma vez que frisou que biologicamente, é um cientista que trabalha na área de biologia, e ele disse que, biologicamente, nós, humanos, estaríamos preparados, desde que nascemos, a viver em torno de 120 a 130 anos. Mas, por acaso, nós aprendemos uma série de coisas durante a vida que fez com que nós não permitíssemos que isso acontecesse. Compreendeu? Então, sim, os grandes culpados para que nós não consigamos ter uma longevidade saudável, os grandes culpados somos nós. A gente come mal, a gente respira mal, a gente se alimenta mal em termos de nutrição básica, sim, e nós vivemos numa linha competitiva que acaba nos levando a um desastre. Sim. Existe uma frase que eu gosto muito de chamar a atenção, atribuída ao filósofo Sócrates, que diz o seguinte: cuidado com o vazio de uma vida muito agitada. Então nós somos tão exigidos, a demanda é tão grande, que a primeira pessoa que a gente se esquece de cuidar somos nós mesmos. Professor, tem uma pergunta aqui da audiência. Uma das pessoas que nos acompanha, a Monique, está perguntando. O avô dela, já com idade um pouco mais avançada, precisa colocar marca-passo, já tem a indicação, e ela está perguntando o seguinte: nesse momento seria melhor aguardar, correto? É difícil responder com exatidão, porque tem que saber qual é a necessidade, qual é a urgência. Exatamente. Qual é a urgência desse marca-passo, né? Porque se for uma coisa de rotina para fazer uma troca, por exemplo, pode-se esperar, porque existe um período para isso. Agora, se for questão emergencial, quer dizer, sem o marca-passo, ele corre risco de morte, naturalmente tem que ser feito com urgência. Monique, então, independente do momento. Resumindo, isso que o professor falou, é um critério de gravidade, é isso que tem que ser avaliado, mas se for realmente uma coisa de rotina, aí sim é interessante esperar um pouquinho. Eu quero aproveitar para todo mundo que está participando, se quiser mandar alguma pergunta para nós, o professor Sérgio Weismann, aos pouquinhos eu passo a ele e ele vai respondendo. Tanto a pergunta pode ser direcionada para o professor Sérgio ou pode ser direcionada para mim também. Professor, tem uma questão sobre sono que eu sinto que é um certo tabu. Existe uma cultura de associar sono à preguiça e existe também uma certa cultura das pessoas acharem que durante o sono nada acontece, que o sono é improdutivo. Eu queria que o professor aproveitasse para falar um pouquinho especificamente sobre as questões do sono, o que seriam indutores naturais do sono, o que as pessoas podem procurar para melhorar um pouquinho a rotina no momento do sono. Eu começo dizendo uma coisa que eu acho muito interessante. Nós somos a única espécie de mamíferos, única, que vamos dormir sem sono e acordamos com sono. Por quê?
E nós temos que dormir na hora para poder acordar no dia seguinte na hora. Então, é muito comum a gente ser obrigado a deitar mais cedo e acordar, naturalmente, mais cedo do que a gente queria. Sono é fundamental, sono é fisiológico, o sono faz com que haja o rearranjo de uma série de funções que durante o dia nós bagunçamos completamente e é fundamental para o aprimoramento do nosso sistema imunológico. Atingir o estágio mais profundo do sono, Rogério, que é o chamado estágio 4, ou estágio REM, é importantíssimo e cada vez mais que as pessoas se submetem a graus diferentes de estresse e prolongados, mais dificuldade essas pessoas têm de atingir o ponto mais profundo do sono. A memória está ligada diretamente ao sono bem feito. Então, você vê o seguinte, a pessoa preocupada, sob estresse, com várias expectativas, agindo no consciente e no inconsciente, ela tende a ter dificuldades para dormir, para adormecer, e quando adormece, ela tem despertares frequentes à noite. Isso tudo desorganiza o esquema natural do sono ideal. Então, esse sono interrompido ou superficial, ele contribui para a piora do sistema imunológico e da piora, inclusive, da memória como uma das funções importantes. Muito comum, depois de instalada uma menopausa, por exemplo, as mulheres se queixarem muito de dificuldade de memória e de concentração. Eu friso o seguinte, além delas terem uma piora, na maioria das vezes, do emocional, que facilita essa irregularidade do sono, elas têm também uma queda hormonal dos seus estrógenos, que também implicam na piora de memória e concentração. Então, você vê que quando nós avaliamos uma queixa, nós temos que avaliar a queixa do paciente como um todo, e não simplesmente pontual. Ah, você não dorme bem? Então toma um remédio para dormir. Que está resolvido. Aí, né? A gente tem que tentar consertar aquela condição que levou a isso. Muitas vezes é a falta de nutrientes adequados. E muitas vezes é uma falta de administração adequada do seu estresse do dia a dia. Professor, você quer ver, só para completar isso, só um detalhe. Uma forma de lidar melhor com esse estresse do dia a dia é adquirindo o hábito de fazer uma atividade física regular, é liberar tensão reprimida. O exercício, por exemplo, aeróbico, ele libera tensão reprimida. Mas o problema é fazer as pessoas se convencerem de que vale a pena fazer. Deixa eu puxar um pouco a sardinha. Tem um suplemento, a melatonina, ela é um hormônio e ela é hoje vendida no mercado como um suplemento alimentar. A melatonina desperta muita simpatia dos pacientes. Mas a questão é, quando a gente fala em melatonina no consultório, muitos dizem assim, eu tentei, para mim não funcionou. E geralmente essas pessoas acabam relacionando isso ao uso de outras coisas. Rivotril, o Rivotril é o campeão, né? E outros medicamentos. Como é que hoje a gente poderia posicionar as pessoas em relação à reposição de melatonina? Isso seria útil para todas as pessoas que estão envelhecendo? Isso teria algum tipo de restrição? Como é que a gente abordaria? Seria útil para aqueles pacientes que usam indutores do sono? Seria útil, principalmente Stilnox, por exemplo, às vezes usuários de frontal, seria útil que eles, mesmo mantendo esses medicamentos, usassem a melatonina também? Como é que a gente pode dar uma visão geral sobre a melatonina?
Bom, primeiro eu responderia dizendo o seguinte: toda substância sintética fabricada estranha ao organismo é passível de produzir efeitos colaterais. A melatonina, nós nascemos produzindo melatonina. Melatonina é nossa, é um produto biológico, né? E justamente por ser biológico, tem uma dificuldade maior de ser patenteado por laboratórios e, por essa razão, não é difundido como uma substância interessante para se tomar para corrigir sono, por exemplo. A melatonina não é feita só para corrigir o sono. Ela é considerada hoje, talvez, o antioxidante, que seria o anti-radicais livres, mais potente que a natureza nos deu. E por que algumas pessoas utilizam a melatonina e não têm resultados muito bons? Para começar, a melatonina está englobada dentro do conceito do que nós chamamos de neurotransmissores. Se você tiver um período de estresse muito prolongado, nós temos uma estrutura no cérebro chamada hipotálamo, que é o centro das nossas emoções. O hipotálamo, ele tem um papel regulador dos chamados neurotransmissores. Neurotransmissores cerebrais, o mais importante deles chama-se serotonina. Quando a serotonina sobe e desce pelo próprio estresse, nós não conseguimos produzir corretamente alguns outros neurotransmissores, incluindo a melatonina. Tá? Então, se a melatonina é tomada como suplemento, para começar, existem pessoas que têm necessidade de tomá-la em horários diferentes de outras pessoas, para terem o resultado biológico e fisiológico normal. E suplementar a melatonina por forma de comprimido ou cápsula também é um problema sério, porque ela, para ser utilizada e bem aproveitada, ela deve ser tomada de preferência por via sublingual e não engolida, num ambiente propício para a propagação dela, que é um ambiente absolutamente com ausência de luz, coisa que a maioria das pessoas não sabe do detalhe. Se você tomar melatonina num quarto com luz ligada, ela não é absorvida convenientemente. Então, existem detalhes que são ligados.